Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou contar pra vocês uma história horrível que aconteceu em Indianápolis, nos Estados Unidos. Mas antes da gente pular pra história, eu já vou pedir pra vocês deixarem aqui o like de vocês, já deixarem aqui também uma mensagem me dizendo o que vocês estão achando do canal, o que vocês gostariam de ver da próxima vez. Se inscrevam também, né, que ajuda a gente a crescer bastante, e ativem o sininho para toda vez que a gente postar um vídeo novo, vocês já recebem logo uma notificação. Bom, vamos para a história? Antes de eu começar essa história, eu já quero deixar aqui um aviso para vocês. É uma história horrível. Eu passei praticamente o dia inteiro fazendo uma pesquisa sobre essa história, tentando montar e fazer ela o mais leve possível, mas realmente é uma história muito difícil de juntar informação sobre, de falar sobre e de escutar sobre. Então eu já deixo aqui a cautela para vocês, não assistirem com criança por perto. Se você tiver menos de 18 anos, por favor, não assista esse vídeo. E, enfim, é uma história onde você realmente vê o pior da humanidade. Inclusive, essa é registrada a pior história de tortura do estado de Indiana, nos Estados Unidos. Então, sim, realmente eu aconselho cautela assistindo esse vídeo. Se você não gosta de crimes, por favor, não assista, porque realmente é pesado. Tendo esse aviso dado, eu vou já pular para a história. Eu vou começar com a história da Gertrude, que ela nasceu no ano de 1929. Ela é a terceira filha de 6 filhos que esse casal teve. Crescendo, ela tinha um péssimo relacionamento com a mãe dela. A mãe dela tinha um ciúmes tremendo do relacionamento que ela tinha com o pai, que era um ótimo relacionamento. Eles eram muito próximos, muito conectados, muito ligados. E, enfim, a mãe dela sempre tratou ela um pouco diferente do jeito que ela tratou os outros 5 filhos. Até que aos 11 anos de idade, a Gertrude estava com o pai na sala. Ele teve uma parada cardíaca e acabou falecendo na frente da Gertrude. A mãe dela culpou muito ela por esse acontecido. Inclusive, a primeira coisa que ela falou foi: o que você fez para matar o seu pai? Então ela sempre levou isso com ela, né? Essa culpa de achar que a morte do pai era culpa dela, quando na verdade não era. Então, assim, quando, né, um processo de luto, os outros filhos estavam sofrendo, a mãe dava todo o suporte. Quando ela sofria, a mãe dela mandava ela se virar, deixava ela chorando sozinha, não permitia ela chorar, e assim vai. Pelo menos esse é o relato que eu encontrei sobre a infância dela. Até que 5 anos depois, ela acabou deixando a escola de lado e ela acabou se casando aos 16 anos com o John Bonizowski. Dentro dos primeiros 10 anos, ela acabou tendo 4 filhos com o John, que era a Paula, o John, a Stephanie e a Marie. E durante esses 10 anos, o relacionamento foi muito conturbado, foi muito violento. Ele era um policial, mas eles realmente tinham ali um relacionamento muito horrível, assim. Ele percebeu logo que ele casou com ela, ele tinha 18 anos, né, quando ele casou, ele percebeu que ela não era uma boa dona de casa, ela não limpava, ela não cozinhava, ela não cuidava dos filhos, ela era uma pessoa extremamente irresponsável em relação a tudo que ela tinha, né, tudo que pertencia a ela. Em contrapartida, ele era um homem extremamente violento também, batia nela, ele era violento tanto fisicamente quanto verbalmente, e era um relacionamento extremamente tóxico. Então, com 10 anos de casamento, eles decidiram se divorciar. Dentro de 1 ano desse divórcio, ela acabou se casando novamente, e ela se casou com Edward Guthrie. E esse relacionamento durou apenas 3 meses, né, esse casamento, na verdade, porque ele não gostava de criança, ele não queria as crianças dela na casa dele, então ele acabou se separando dela também. Então, assim, ela estava com 4 crianças para cuidar, divorciada por uma segunda vez. Assim, na sociedade, né, naquele tempo, era muito mal visto o divórcio, né, na época de 1950, 1960. Então, ela acabou voltando com o ex-marido dela, o John, e nisso eles tiveram um relacionamento também que durou mais 7 anos. Eles tiveram mais 2 filhos durante esse tempo, a Shirley e o James, e eles acabaram se separando novamente pelos mesmos motivos que eles se separaram da primeira vez. Ela era irresponsável, não cuidava da casa e das crianças, e ele era extremamente abusivo. E aos 37 anos, ela começou um affair
com um homem que ele estava num processo de separação, ele não tinha dinheiro para se divorciar, então ele estava separando da esposa dele, e o nome dele era Dennis Lee Wright, e ele tinha 23 anos de idade, então ele tinha uma grande diferença de idade entre os dois, que era também muito mal visto na época, né? E com esse relacionamento ela acabou se mudando logo para casa dele, porque ela já não conseguia mais manter a casa que ela tinha com o John. Ela acabou perdendo aquela casa por falta de pagamento, muitas crianças morando ali num lugar muito pequeno e assim vai, né? E o único meio de sobrevivência que ela tinha era o pagamento que o John fazia para cuidar dos filhos. Então, assim, realmente ela não tinha trabalho, então ela não podia pagar a casa e ela acabou perdendo e ela foi morar com o Dennis. E o Dennis, ele estava se separando da mulher dele porque ele não queria ter filhos. Sendo sexualmente ativo, né, com a Gertrude, ela acabou engravidando e ela logo contou para ele. E ele, num momento de ódio, ele começou a bater nela, porque ele não queria ter filhos com ela, ele não queria ter filhos com ninguém. E ele acabou socando a barriga dela até que ela perdesse o bebê. Enfim, o relacionamento deles, mais uma vez, se tornou extremamente tóxico. Sim, é uma coisa que a gente vê muito acontecendo com ela, né? Os dois maridos anteriores dela eram um relacionamento extremamente tóxicos e com ele não foi diferente. Porém, eles continuaram ativos sexualmente e ela acabou engravidando novamente. Só que dessa vez ela não contou para ele, porque ela não queria que ele matasse o bebê, que espancasse ela. Então ela esperou até o momento que, assim, começou realmente de fato a aparecer a barriga, que foi quando ele notou que ela estava grávida. Ele dessa vez não ficou bravo, ele não teve reação alguma. E no dia que o Dennis Jr. acabou nascendo, ele fez a mala dele e foi embora e deixou ela com a casa dele, que na verdade era uma casa alugada, né? Então, assim, ela ainda tinha que pagar as contas daquele imóvel. Então, assim, aos 37 anos, ela já estava divorciada 2 vezes, praticamente 3, né? Porque ela estava num relacionamento com o Dennis, onde ela se dizia ser chamada Gertrude Wright, que era o último nome, né, do Dennis. Então, assim, ela estava com 3 relacionamentos sérios falhados, várias crianças, tinham 7 crianças dentro da casa dela, que ela tinha que alimentar, e a única pessoa que pagava pensão alimentícia era o John. Então, o Dennis, ele nunca pagou nenhuma pensão alimentícia, ele realmente foi embora e nunca olhou para trás. E a filha dela, mais velha, em 1965, ela acabou ficando grávida de um homem casado. Então, assim, ela tinha 7 filhos e uma das filhas ainda estava grávida de um homem casado que não tomaria responsabilidade sobre eles. E essa era a Paula, que é a filha mais velha, né? Enfim, mas agora eu vou contar para vocês quem é a Sylvia Marie Likens. Ela era uma adolescente, né, nessa época. Ela nasceu dia 3 de janeiro de 1949. Ela era a filha do meio. Então, assim, tinham 2 irmãos mais velhos, que eram gêmeos fraternos, o Daniel e a Diana, e tinham 2 mais novos, que era a Jenny e o Benny. A Jenny, ela acabou tendo pólio quando ela era criança, então ela acabou ficando com uma deficiência física. Ela tinha problemas especificamente, né, com a perna, e ela acabou ficando ali com uma deficiência para andar, de mobilidade e assim vai. A Sylvia, ela sempre foi uma pessoa muito carinhosa, ela sempre tentou ao máximo cuidar da irmã mais nova, ela sempre teve paixão pela irmã mais nova dela, né, e ela sempre cuidou muito pelo fato da irmã dela ter uma desabilidade física. Então ela sempre tomou cuidados extras com a irmã dela. Os pais dela trabalhavam num circo, então eles viajavam bastante. A mãe, ela ficava mais em casa com as crianças, mas o pai ficava viajando bastante pelo país. O pai gostava de levar os meninos, né, para trabalhar com ele, mas ele não levava as meninas porque ele não achava que ele era um ambiente propício para educar jovens mulheres, né? Então as meninas acabavam ficando com a mãe. E quando os meninos não estavam viajando com os pais, eles ficavam com os avós. Enfim, como eu falei, ela era uma criança muito responsável, ela sempre fazia os afazeres de casa, ela era extremamente estudiosa, ela era uma boa menina na escola. Toda vez que ela tinha chance de juntar um pouco de dinheiro extra para dar para a mãe dela, ela fazia isso. Ela trabalhava na rua, ela caçava latinha para poder vender e pegar um pouquinho, né, do dinheiro dessas vendas.
Enfim, ela tentou sempre o melhor e quando ela tinha dinheiro extra, ela levava a irmã mais nova dela, Jenny, para patinar. Ela ficava segurando a mão da irmã dela, enquanto a irmã dela colocava uma perna, né, para cima, porque ela não tinha mobilidade naquela perna, e ela patinava com a outra. Então ela era sempre o suporte da irmã dela, porque a irmã dela realmente amava patinar. Então ela tentava o melhor que ela podia para poder prover isso para a irmã dela, né? A mãe dela, Elizabeth, ela trabalhava também com circos, mas ela ficava mais em casa, como eu falei. Até que um dia ela foi pega roubando uma loja e ela acabou sendo presa. O Benny, que era o pai da Sylvia, ele não sabia o que fazer com as meninas, então ele simplesmente voltou, né, para casa para ver o que estava acontecendo, viu que a esposa dele estava presa e até ela ser solta, ele queria que as meninas tivessem algum lugar para ficar. Infelizmente não podia ser com ele, porque ele tinha que viajar a trabalho. Os avós tinham que ficar com os meninos, porque realmente o Benny agora tinha que focar no trabalho para poder manter a família, né? Porque agora ele estava sendo o único que estava fazendo dinheiro. Porque apesar da Elizabeth ela trabalhar com circo, mas ficar em casa com as crianças, ela sempre tinha um trabalho de limpeza ou de babá, enfim, ela sempre trazia um pouco de dinheiro para casa. Agora tudo dependia do Benny. Então, o Benny acabou entrando em contato com a mãe de uma amiga que as meninas tinham na escola, que era a Gertrude. A Sylvia, ela era amiga da Stephanie, a filha da Gertrude. Então, foi quando ele entrou em contato com a Gertrude para pedir para ela cuidar das crianças por $20 por semana. E ela claramente aceitou porque ela realmente não tinha onde cair morta, ela não tinha dinheiro nenhum para nada. Assim, o aluguel da casa dela era 55 por semana, então $20 já pagava quase metade do aluguel da casa que ela já não tinha mais dinheiro para pagar. Então, assim, realmente estava ajudando muito ela. Então, em julho, a Jenny e a Sylvia foram morar com a Gertrude. A Diana não foi, porque ela já era adulta, ela estava recentemente casada, então ela foi morar com o marido dela e ela nem sabia onde as irmãs dela estavam indo morar. Mas tem um adendo que eu quero fazer aqui agora. Tem também um rumor de que a Elizabeth ela não ficou presa por muito tempo. Ela mal ficou presa, na verdade. Ela passou um dia na prisão por aquele roubo. Tudo indica que talvez isso seja verdade. Ela realmente abandonou a família dela e as crianças e foi embora para tentar uma vida nova sem os filhos, enquanto o marido estava tentando arranjar um lugar para as meninas ficarem. E assim, ele nem inspecionou a casa, ele quando pediu para Gertrude cuidar das filhas, ele simplesmente falou: aqui minhas filhas, aqui $20, tchau. Foi isso. Ele não inspecionou para ver se a casa era propícia para as crianças, ele não viu se realmente a Gertrude era uma boa pessoa para cuidar, né, dessas crianças. Enfim, ele não fez a pesquisa dele, assim. Eu não sei se é porque era do tempo, né, se era uma coisa comum de se fazer, ou porque eles realmente não tinham interesse nenhum sobre os filhos deles, ou seja lá o que for, porque afinal de contas a Elizabeth acabou de abandonar os filhos. Tudo dá a indicar que talvez o pai tivesse assim no mesmo barco, né, não tivesse nem aí para as crianças. Então ele simplesmente entregou o dinheiro e as filhas, falou tchau e foi isso praticamente. Nas primeiras semanas foi tudo muito bom, foi tudo muito perfeito, assim, as meninas estavam se divertindo muito, elas eram amigas da Stephanie, né, então elas colocavam música alta para ficar escutando e dançando, e assim, a casa da Gertrude também não tinha muitas regras, elas podiam fazer o que quisessem, quando quisessem. Assim, a Sylvia, ela era uma criança muito especial, realmente. Ela começou a limpar a casa, ela começou a cuidar realmente ali dos integrantes da casa, ajudar com as crianças, né? Porque afinal de contas tinha um bebê de 1 ano morando na casa também. Ela começou a limpar e ela fazia os afazeres dela e também começou a fazer os afazeres da irmã dela, que tinha uma desabilidade. Então, para que a irmã dela não se esforçasse muito, não sofresse muito, ela também tomou aquelas tarefas como se fossem as dela. Então ela limpava, cuidava, cozinhava quando ela podia. Pelo que eu ouvi, talvez a casa não tivesse um fogão, mas assim, eu duvido muito que essa informação seja verídica, então não vou falar para vocês que aquela casa não tinha um fogão. Mas há rumores de que não tinham como cozinhar, eles usavam assim uma fogueira, um fogão a lenha para cozinhar.
E ela tentava o melhor que ela podia para poder prover uma vida melhor para os integrantes da casa. E como eu falei, as primeiras semanas foram tudo bem, até que um dos pagamentos não chegou no dia que deveria ter chego. A Gertrude pegou o cinto e ela começou a espancar as duas meninas com o cinto. E ela falou para as duas meninas, enquanto espancava elas, que eu cuidei de vocês duas por nada por 2 semanas. Cadê o meu dinheiro? Enfim, a Gertrude, se tivesse esperado apenas algumas horas, né, no dia seguinte ela tinha recebido o pagamento. Foi só realmente uma demora na entrega. O pai tinha feito o pagamento conforme o combinado. Porém, ela começou a pegar gosto em bater nas crianças. E no próxima semana, quando teve de novo uma demora no pagamento, dessa vez ela pegou uma tábua para bater nas crianças. E ela pegou assim um gosto especial em bater na Sylvia. Ela não batia tanto na Jenny. Ela abusava também da Jenny, né, durante esse período que eles ficaram lá, mas não nem metade do que ela fazia com a Sylvia, assim. Ela, pelo que parece, ela sentiu um pouco de pena da Jenny por ela ter essa desabilidade física. E assim, ela era uma criança que a Gertrude considerava como ser mais feia. E a Sylvia era uma menina muito bonita, educada, conseguia fazer tudo que quisesse, estudiosa, enfim. Então a Gertrude, pelo que parece, sentia muito ciúmes da Sylvia. E por isso que ela pegou essa afeição especial em torturar a Sylvia. E um outro adendo especial aqui que eu tenho que fazer é que a casa da Gertrude era conhecida na vizinhança, né, pelas crianças, que era uma casa aberta para ir fazer o que você quiser. Então, ela não tinha regras algumas, as crianças iam para fazer sexo, usar drogas, enfim, tudo que de ruim que você imaginar, a Gertrude permitia naquela casa. Contato ali com o pai, só elas e o pai. Então, elas acabaram não falando sobre o abuso e também por medo, né, do pai conversar com a Gertrude e a Gertrude, na verdade, acabar abusando delas ainda mais. Então, assim, ela realmente estava fazendo uma lavagem cerebral nas meninas muito grande, muito severo. E, assim, quando o pai foi, ele não fez inspeção nenhuma, ele só sentou no sofá da sala, ficou ali por alguns minutos e foi embora. Bom, agora começa a parte que é mais difícil de contar e a parte que, assim, a gente olha, a gente pensa, meu, como que a gente, assim, existe? A tortura, né, ali foi tudo piorando de uma tal maneira que, assim, não entra na minha cabeça até agora. E, assim, eu tô vendo essa história já faz mais de uma semana. Bom, o abuso foi intensificando dramaticamente. Tanto o abuso físico, emocional, quanto de comida. Ela começou a parar de dar comida para Sylvia. E como eu falei antes, assim, ela focou muito na Sylvia. A Jenny não sofreu tanto quanto. Ela sofreu também abuso, lavagem cerebral. Ela apanhava, ela comia menos, mas ela ainda tinha uma vida um pouco melhor que a Sylvia. Os espancamentos foram piorando. A Gertrude encontrava razão para bater nela, para abusar dela com qualquer coisa. Por exemplo, ela juntou latinhas para comprar balas e ela levou essas balas tanto para ela, né, fazer o consumo, quanto para Jenny, quanto também para as filhas da Gertrude. A Gertrude viu aquilo como uma afronta. Ela roubou alguém. Ela roubou tanto a Gertrude quanto alguém na rua e por isso que ela teve dinheiro para comprar essas balas. Então ela merecia apanhar absurdamente, assim, tipo, ela apanhou tanto. Ela apanhou tanto com a tábua quanto ela foi jogada na parede e assim vai. A Gertrude acabou também, né, durante as primeiras semanas, enquanto elas ainda estavam bem, a Gertrude acabou tirando algumas informações da Sylvia. A Sylvia e os pais acabaram fazendo uma viagem alguns meses anteriormente e ela acabou conhecendo um menino que ela acabou se apaixonando. A Gertrude acabou tirando informações dela de tipo, esse menino te tocou, esse menino, vocês tiveram alguma coisa física? A Sylvia falou para ela que não fizeram nada, mas o menino tocou o corpo dela, né? Tocou as partes íntimas por, sem questão de segundos. Então a Gertrude acabou usando isso contra ela, falando que um menino te tocou, você tá grávida, você não é mais santa, você é um pecado, você é suja, você tá gorda,
sua barriga de gravidez, e enfim. E começou, né, abusos assim, e esses abusos, na verdade, são os mais leves que ela sofreu. E, como eu falei, eles tiraram totalmente a comida da Sylvia. Ela não era permitida comer nada. Ela tinha que, assim, quando ela tinha chance, ela tinha que sair e pegar comida no lixo. Ela tinha que comer comida podre e assim vai. E um dos meninos da vizinhança que frequentava a casa da Gertrude, ele viu ela, né, caçando comida ali no lixo. E quando ele viu isso, ele pegou uma linguiça, ele foi para casa da Gertrude, junto com as filhas da Gertrude, ele pegou essa linguiça, ele colocou tudo quanto é tipo de pimenta, tudo quanto é tipo de especiaria, assim, que ficou horrível, assim, ela não conseguiu comer, ela tentou comer, porque ela estava realmente morrendo de fome. Ela tentou comer, só que ela viu que aquilo não ia, e quando ela falou para eles que ela não conseguia, eles realmente enfiaram a comida goela abaixo, e ela passou tão mal, né, com tudo que tinha ali, que ela acabou vomitando. E eles forçaram ela a comer o próprio vômito, porque ela não podia desperdiçar aquela linguiça. E ela ficou assim com muita raiva, ela não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo com ela. A Stephanie era amiga dela e estava tratando ela daquele jeito, a família dela estava tratando ela daquele jeito e ela permitia. Então ela foi para a escola, né, que eles estudavam juntos, e ela acabou espalhando um rumor nessa escola de que a Stephanie e a Paula eram prostitutas. Quando a Stephanie recebeu uma proposta, né, de um dos meninos da escola, ela acabou ficando sabendo desse rumor que a Sylvia criou, e ela foi para casa para confrontar a Sylvia. E ela perguntou, né, você realmente falou isso? E ela falou, sim, eu falei. E a Sylvia deu um tapa na cara dela. E as duas começaram a chorar. A Sylvia pediu desculpa e a Stephanie só ficou aos prantos, assim. Ela realmente chorou muito naquele dia. E quando o namorado dela ficou sabendo desse rumor que a Sylvia criou sobre a Stephanie, ele foi para a casa da Gertrude para confrontar também a Sylvia. O nome dele era o Coy Hubbard. Ele tinha apenas 15 anos e ele espancou brutalmente a Sylvia. Ele jogava ela na parede, ele jogava ela no chão, ele usava a cabeça dela para bater no chão. Enfim, coisas horríveis. Eu não vou entrar muito em detalhe em tudo que ele fez com ela naquele dia, mas ele realmente abusou absurdamente dela. A Gertrude assistiu, né, todo esse abuso, e quando ele cansou, ela acabou pegando uma tábua e ela acabou espancando a Sylvia também. E como se isso não fosse suficiente, a Paula, que era a irmã mais velha, né, ela também ficou sabendo desse rumor e ela foi espancar também a Sylvia. E o foco dela foram os dentes e os olhos. Então ela socou tanto os olhos e a boca da Sylvia que ela quebrou o próprio braço. E quando ela voltou do hospital, ela estava com gesso, né? E ela usou aquele gesso para também continuar espancando a Sylvia. Enfim, o Coy, namorado da Stephanie, ele trazia vários amigos para participarem, né, dessas sessões de tortura. Eles praticavam lutas, eles também batiam, eles abusavam sexualmente. Tanto é que o primeiro abuso sexual dela, ela ainda era virgem. Eles usaram uma garrafa de vidro da Coca-Cola para inserir na vagina dela. E assim, ela teve um sangramento muito grande, ela realmente ficou extremamente ferida. E era essa diversão, assim, das crianças da região, eram ir para casa da Gertrude para torturar dessa menina que, assim, estava totalmente emaciada. Ela estava extremamente mal nutrida, ela estava fraca, ela já estava com feridas pelo corpo todo. E essa era a diversão das crianças, assim. Não entra na minha cabeça como não foi descoberto antes e, enfim, realmente é uma coisa muito, muito horrível. E, assim, um dia a Sylvia e a Jenny foram para um parque e nesse parque elas acabaram encontrando a irmã mais velha, a Diana. E lá elas falaram, nossa, eu tô morrendo de fome. A Diana acabou dando um sanduíche, né, que ela tinha ali em mãos, e ela deu para as meninas comeram. E as meninas contaram para ela, né, todo o abuso que elas estavam sofrendo. E a Diana falou assim, não, vocês estão exagerando. E não levou as meninas a sério, né, porque afinal de contas elas eram crianças, adolescentes,
E a Diana achou que elas estivessem exagerando porque elas queriam voltar para casa, assim, sabe? Então, a Diana não levou muito a sério. E nisso, quando as meninas estavam comendo o sanduíche que a Diana deu, elas acabaram sendo vistas por uma das filhas da Gertrude. Então, uma das filhas da Gertrude acabou vendo e indo diretamente para a mãe dela para falar o que estava acontecendo. E isso novamente foi uma razão para espancamento. E nesse dia em específico, a Gertrude ela acabou fervendo água e tacando em cima da Sylvia. Ela queimou praticamente quase o corpo todo da Sylvia, ferimentos muito grandes pelo corpo dela. Ela acabou queimando as pontas dos dedos, e, enfim, assim vai. O pior que você imaginar provavelmente foi feito com a Sylvia naquele dia. E a Diana, ela foi para casa e ela ficou pensando, né? Será que é verdade o que os meninos falaram? Ela ficou realmente muito pensativa e ela acabou procurando onde que as irmãs moravam, porque ela não sabia onde as irmãs dela estavam morando. Então, no dia 1º de outubro, ela acabou descobrindo e ela foi visitar as meninas na casa da Gertrude. E a Gertrude, ela abriu a porta e falou assim: seus pais não me deram autorização de deixar você ver as meninas, por isso você não as verá. Elas estão bem, tá tudo ok, mas eu não quero que você tenha contato com elas porque seus pais não estão permitindo. A gente não sabe se isso é realmente verdade, se isso aconteceu, se os pais deram realmente essas instruções para Gertrude de que as meninas não poderiam ver a irmã mais velha, mas dado o histórico da Gertrude, provavelmente isso não seja verdade. Enfim, no dia 5 de outubro, os pais das meninas foram visitá-las. Assim, não entra na minha cabeça como eles já estavam juntos novamente, viajando a trabalho, tendo o tempo da vida deles, e não pensaram em tirar a filha deles da casa da Gertrude, assim. Eles já estavam morando juntos novamente. Como que não tiraram elas, não levaram elas de volta para casa? Eu não entendo. Mas enfim, nessa visita, novamente, ou a Gertrude ou os filhos dela estavam sempre presentes com os pais das meninas. Então as meninas não poderiam pedir ajuda porque sempre tinha alguém ali que tava ali para assustar elas, né? Para tipo, como um aviso, se você falar alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa com você. Então elas realmente não puderam falar nada naquele dia. E essa foi a última visita dos pais com a Sylvia ainda com vida. E também durante esses dias, uma vizinha mudou para casa ao lado e ela precisava de uma babá, né? Tanto a esposa quanto o marido, eles estavam precisando de ajuda para cuidar dos filhos. E eles viram a Gertrude, né, com 7 filhos, introduziram mais 2 meninas para dentro da casa, porque do bom coração dela, né? Enfim. E aí eles chamaram a Gertrude e as crianças para comerem na casa deles. E nisso eles viram a Sylvia passando assim no fundo da casa, totalmente malnutrida, com feridas pelo corpo todo. E aquilo deu tipo um alarme na cabeça da mãe, da vizinha, né? Então ela já não contratou a Gertrude, mas também ela não denunciou o que ela viu. Porém, uma das pessoas que denunciaram, só tiveram uma denúncia, que foi um dos pais da escola que viu a Sylvia com olho roxo, né, de espancamento, assim. E esse pai, ele acabou indo para a escola falando, olha, essa menina tá toda roxa, alguém tem que olhar, né, para ver o que tá acontecendo. Às vezes tá sendo abusada, enfim, por favor, mandem ajuda para casa dessa menina. E realmente, de fato, uma enfermeira acabou sendo mandada para casa da Gertrude, e quando ela bateu na porta, a Gertrude acabou falando, não, ela é uma menina extremamente problemática, de fato, eu bati nela porque ela estava, né, me dando muito problema, ela estava se prostituindo, ela estava roubando a minha casa, e eu acabei dando uns tapas nela como correção, mas, enfim, não adiantou porque ela fugiu de casa, ela não está mais aqui. Porém, a Sylvia estava no porão, e ela estava em estado gravíssimo. E a Gertrude acabou mandando a enfermeira embora, e a enfermeira de fato acreditou no que ela falou e foi embora. Enfim, o abuso só foi, né, piorando, assim, em um curto período de tempo. E a Gertrude, ou as filhas da Gertrude, né, os meninos também, acabavam criando mentiras, histórias fictícias sobre pessoas, né, da vizinhança ou da escola. Falava que a Sylvia falou isso e aquilo de você,
e fazia uma lavagem cerebral, né, com essas crianças, que eles ficavam com tanto ódio, e aí eles eram convidados a participar de sessões de torturas com a Sylvia. Então eles batiam nela, ou eles abusavam dela sexualmente, ou eles, enfim, torturavam dela de alguma forma. Enfim, a Sylvia, ela era espancada com tanta frequência e tanta violência que ela teve danos seríssimos internos, né, nos órgãos internos dela. Ela era frequentemente chutada nas partes íntimas, então acabou causando ali uma falha renal junto com incontinência urinária. Ela não conseguia segurar tanto a urina quanto as fezes dela. Então, assim, um dia a Gertrude falou para ela: se você fizer xixi na cama, você vai ser amarrada no porão. E realmente aconteceu, porque ela não tinha controle nenhum sobre a urina dela. Ela não conseguia segurar, ela também não conseguia segurar as fezes. Então, naquela noite, quando ela fez de fato xixi na cama, ela foi amarrada no porão com correntes. E chegou assim num ponto tão extremo que a Gertrude, ela cobrava 5 centavos de qualquer pessoa que quisesse torturar ou abusar da Sylvia de qualquer forma. Então, seja lá bater, né, abuso sexual, queimaduras, né, queimavam bastante ela era praticamente o cinzeiro da casa. Eles apagavam todos os cigarros na pele dela. Até que uma das filhas da Gertrude, né, a Paula, ela decidiu tatuar na barriga da Sylvia: eu sou prostituta e tenho orgulho disso, com uma agulha velha e queimada, assim, bem quente. E ela começou a tatuar na barriga dela, só que ela conseguiu deixar só colocar 2 letras, o I e o M, né, que significa I am a prostitute, e era isso que ela estava escrevendo, né, a tradução: eu sou uma prostituta. E ela só escreveu essas 2 primeiras letras e cansou. Até que o Richard Hobbs, que era um dos vizinhos ali, né, ele tinha 14 anos, ele terminou essa tatuagem. E ele também queria tatuar um S, só que ele fez ali algum erro e ele acabou tatuando um 3. E quando essa tatuagem finalmente acabou, né, foi finalizada, a Gertrude, ela falava: agora quem que vai querer seu corpo estragado? Seu corpo é um lixo, nenhum homem vai te querer, você nunca vai casar, você nunca vai ser feliz, nunca ninguém vai te amar. Enfim, falava coisas horríveis para ela. E durante esses últimos dias, né, a Gertrude, que nem eu falei, só piora, só fica de pior a pior os abusos. Ela não dava mais comida para Sylvia, e a única coisa que ela deu para ela comer foi a fralda do filho de 1 ano dela, que tinha fezes e urina. E foi a única refeição que ela teve ali por aquele dia. O John, que era o filho da Gertrude, também torturou dela. Ele deu uma sopa para ela que ela só podia comer com os dedos. Enfim, era uma sopa que era praticamente água. E assim que ela foi colocar na boca o dedo, ele acabou derrubando essa sopa no chão e não permitiu com que ela comesse. Eu não posso reforçar o suficiente o quanto ela ficou desnutrida durante 3 meses de tortura. Foi assim uma questão foi assim uma desnutrição horrível. Praticamente, né, os policiais falaram quando encontraram ela que ela era praticamente pele e osso, mas mesmo assim até a pele dela estava faltando em algumas partes do corpo. Entre o dia 25 e 26 de outubro daquele ano, uma vizinha escutou pedidos de socorro vindo da casa às 3h30 da manhã. Ela escutou ali por alguns minutos e de repente parou. Ela decidiu não ligar para a polícia porque ela achou que fossem ou as crianças, né, brincando, ou seja lá quem precisasse de ajuda, tivesse conseguido a ajuda que precisava. E, enfim, ela não se preocupou muito com isso, porque acabou rapidamente esses pedidos de socorro. Mas eu só imagino, assim, às 3h30 da manhã, provavelmente a pessoa estava dormindo, para acordar com um pedido de socorro e não chamar ajuda, ou não verificar o que está acontecendo. É difícil falar quando você não está na situação, mas assim, pelo menos, né, vai ver o que está acontecendo. Bom, no dia 26 de outubro, a Gertrude notou que ela não estava mais bem, que provavelmente ela iria morrer rápido e em breve. Então ela decidiu dar uns donuts e leite para ver se, né, dava um pouco de boost assim, na energia dela, para ver se ela melhorasse um pouco. Porém, ela não conseguia comer.
A Gertrude ficou extremamente brava com isso, assim, sabe? Ela perdeu a cabeça com a Sylvia, porque a Sylvia realmente não conseguia comer, porque ela estava muito inchada, enfim, ela estava fraca. A Gertrude fez ela escrever uma carta, né, para os pais dela, falando que ela fugiu, que ela não queria mais viver aquela vida, que ela foi embora com umas pessoas, que ela vendeu o corpo dela e eles espancaram ela, então... Enfim, foi uma carta muito conturbada, com várias coisas que davam a entender de, tipo, como que ela escreveu essa carta, sabendo que ela acabou de ir embora, mas sabendo já que ela tinha voltado e que tinha sido abusada por esses homens que ela vendeu o corpo dela. E, enfim, foi uma história muito mal contada. Mas a Gertrude fez ela escrever essa carta e ela também estava falando para os filhos que o plano dela era, depois dessa carta, colocar a Stephanie numa floresta e deixá-la morrer com os elementos, assim, sabe? Para não se preocupar muito com ela, porque ela não ficaria ali por muito mais tempo. Mas a Stephanie, ela quis dar um banho, ela quis tentar, né, salvar a Sylvia, e ela foi dar um banho quente junto com o Michael, que era um dos abusadores da Sylvia, e eles deram um banho nela. E a última coisa que a Sylvia falou é: por favor, me leve para casa. E a Stephanie, ela viu que a Sylvia simplesmente parou de respirar. Eles tentaram fazer ali, né, uma respiração boca a boca, tentaram salvar ela, só que a Gertrude começou a brigar com as crianças, falando que que ela tá fingindo, ela tá mentindo, ela não tá morta. E é tudo mentira dela, ela é esse tipo de mentirosa, esse tipo de lixo de pessoa. Então eles pararam ali, né, com a respiração boca a boca e com a questão, né, de tentar salvar a vida dela. E ela de fato faleceu. A Gertrude, quando viu que ela morreu, ela mandou o Michael ir num orelhão, né, num telefone público na rua, e ligar para a polícia. E quando a polícia chegou, ela contou essa história que estava na carta, de que ela tinha fugido com esses homens, porque ela foi se prostituir, eles iam pagar por sexo, só que eles acabaram espancando ela e abusando dela e batendo nela. E ela voltou para casa da Gertrude e ela estava pedindo desculpas, e, enfim, essa história toda. E os policiais, incrivelmente ou não, acreditaram na história da Gertrude. Até que, quando eles estavam indo embora da casa, a Jenny, né, a irmã mais nova da Gertrude, ela conseguiu um momento ali onde não tinha ninguém em volta dela, e ela falou para um policial: por favor, me leve embora daqui que eu te conto tudo o que aconteceu. E aí que começou a bola de neve da descoberta do que realmente a Gertrude acabou gerando ali dentro daquela casa, um monte de monstro, e permitindo pessoas entrarem naquela casa para torturarem da Sylvia. Enfim, a Jenny contou a história para a polícia, contou tudo o que acontecia. A Gertrude, ela negou, né, nas primeiras horas, ela negou que ela fez tudo. Mas, assim, em questão de horas, ela já começou a falar que, realmente isso acontecia, mas não era minha culpa, meus filhos que fizeram tudo isso. Ela passou 100% da culpa para os filhos. Assim, filhos menores de idade. A mais velha tinha 17 anos. O segundo mais velho 14, o outro 13, 11, 7, 1, assim, ela culpou todos os filhos, menos a si mesma. Gertrude e os 3 filhos mais velhos, a Paula, a Stephanie e o John, foram presos, e mais 5 crianças da vizinhança. Enfim, todas essas crianças que fizeram parte do abuso, né, essas 5 crianças que participaram, né, brutalmente e continuamente, eles acabaram sendo presos por assassinato culposo. Sim, eles ficaram ali numa média de 2 anos na prisão cada um. A Paula, ela acabou sendo sentenciada de 2 a 20 anos de prisão, só que ela acabou saindo em 1972, depois de ter tentado fugir da prisão 2 vezes no ano anterior. E ela acabou sendo solta em 1972. A Stephanie, ela acabou não sendo presa por faltas, né, de provas concretas do abuso, e de fato, assim, não tem nada, além daquele tapa que ela deu quando ela ficou sabendo que a Sylvia falou que ela era uma prostituta, não tem provas de que ela bateu, ou espancou, ou torturou de qualquer forma da Sylvia. Sim, mas ela fez parte de tudo isso, pra mim é tão culpada quanto se não tivesse tocado, assim, ela fez parte, ela trouxe a Sylvia para dentro dessa casa, ela não relatou, né, o que estava acontecendo.
Para mim, pessoalmente, né, colocando aqui um pouco do meu pensamento, ela é tão culpada quanto, né? Ela fez parte, ela ficou quieta quando ela não deveria. Mas o julgamento já foi feito antes de eu nascer, então assim, não tem nada que a gente possa fazer hoje em relação a isso. Mas ela acabou ficando solta e ela, enfim, seguiu a vida dela. A Paula, né, eu não sei se vocês se lembram, mas no começo do vídeo eu falei que ela estava grávida de um homem casado. Ela acabou colocando o nome desse bebê de Gertrude e colocou para adoção. E quando a Paula saiu da prisão, em 2007, incrivelmente, ela trocou de nome, ela mentiu o nome dela numa aplicação de trabalho e ela foi trabalhar com crianças numa creche. Assim que foi descoberto, ela foi demitida por falsidade ideológica, por ter mentido sobre quem ela era, o nome dela e todo o passado, histórico criminal dela, que ela não poderia de forma alguma trabalhar com crianças. Enfim, a Gertrude ela foi sentenciada para o resto da vida. Ela acabou, durante o tempo dela na prisão, ela acabou trocando o nome dela, saiu de Gertrude e foi para Nadine, que era o nome de solteira dela, o segundo nome dela, alguma coisa assim. E ela era conhecida como a mãe da cadeia. Assim, as pessoas chamavam ela de mãe, porque ela era uma pessoa muito maternal, de acordo com o pessoal que morava lá, que estava preso. Então a gente também vê aí, o nível de pessoas que estava junto na cadeia. Enfim, apesar, da sentença dela ser uma sentença para o resto da vida, em 1985 ela acabou sendo solta por ser uma prisioneira exemplar. Ela era uma boa pessoa, ela tratava todo mundo bem, nunca entrava em atrito, nunca entrava em problema na cadeia. Então ela acabou sendo solta, mesmo tendo mais de 40 mil assinaturas em protestos com ela sendo solta. Enfim, ela foi solta e 5 anos depois ela acabou morrendo de um câncer no pulmão. Um dos outros filhos dela também acabou, tendo um ataque, assim, de... tipo, que merda foi que eu fiz na minha infância? E ele realmente foi dar água pro vinho, ele ficou uma pessoa extremamente ansiosa, ele sentia muito remorso e culpa, então ele começou a fumar muito, beber muito, e aos 21 anos ele acabou morrendo de câncer no pulmão também. Um dos outros filhos acabou virando um padre, um dos outros filhos acabou se tornando um pastor. Dizem que ser o único, que sentiu remorso sobre tudo que aconteceu com a Sylvia. E, assim, a autópsia da Sylvia foi horrível. Foi dado que ela faleceu de traumatismo craniano, mas ela tinha vários danos nos órgãos internos dela. A pele dela tinha partes que haviam sumido. Ela tinha perdido partes do couro cabeludo dela. Ela tinha perdido partes das costas dela, do joelho. As queimaduras dela, nunca cicatrizaram, porque ela estava tão mal nutrida que as feridas ela não cicatrizaram mais no final da vida. Ela tinha mais de 100 queimaduras abertas, que indicavam que as pessoas estavam apagando o cigarro nela. Isso eram as que estavam abertas, fora as que tinham sido cicatrizadas já quando ela ainda estava bem. Ela tinha falha renal, ela tinha um rompimento em um dos órgãos. Ela estava tão inchada, nas partes íntimas dela, que essa era a única coisa de fato segurando o xixi nela, que estava causando uma infecção muito gigantesca. Ela tinha mais de 150 hematomas que foram relacionados a pancadas, então chutes ou socos, enfim, hematomas que eram derivados de ataques brutos grandes, fora os tapas, enfim. Em homenagem a Sylvia, Indianápolis acabou criando um memorial para ela na cidade, que é um memorial que eles dão a palavra deles que eles vão fazer o melhor que eles puderem para evitar qualquer tipo de abuso infantil, como aconteceu com a Sylvia. Nesse memorial está escrito: eu vejo luz, esperança, eu sinto brisa, força, eu ouço música, alívio. Deixe-os passar, porque eles são os bem-vindos. A Jenny, a irmã mais nova dela, ela acabou falecendo também aos 55 anos de idade. Ela viveu uma vida, assim... Ela tentou levar uma vida melhor, ela teve uma vida mais completa, E
os sofrimentos e tudo que ela passou marcou ela pro resto da vida. Ela levou isso até o último dia da vida dela. Foi realmente, assim, uma história de vida, né, das duas que jamais deveriam ter acontecido. Enfim, como eu falei, essa foi a pior história que eu já vi. Eu cortei os detalhes de tudo que a Silvia passou em mais de 50%. Tem coisas horríveis, tem fotos terríveis online. Eu sei que é uma história muito pesada, eu sei que é pesado, eu sei que é triste, mas, assim, são histórias como a dela que são trazidas à tona, né, que são vistas hoje em dia e que permitem a gente a entender que a atitude que a gente toma, tanto, enfim, pode mudar a vida de alguém. Tanto a vizinha, né, quando ela escutou os gritos à noite, assim, não culpando ela, óbvio, porque não tem como se imaginar, mas é sempre tentar dar o seu melhor, tá? Se você escuta alguém pedindo socorro, vai ver o que está acontecendo. Se você acha que uma criança está com o olho roxo, você acha que ela está sofrendo, liga para a polícia. Tem um ditado que me disseram aqui essa semana, é melhor pedir desculpa do que pedir permissão. Então, assim, você pode fazer alguma coisa para mudar a vida de alguém, faz. Porque a gente tem o poder de mudar a vida do outro, né? Se vocês gostaram dessa história, por favor, já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Compartilhem comigo a raiva que vocês estão sentindo dessa história, assim como eu tô sentindo. Me deixem aqui um like para a gente poder, né, trazer mais e mais histórias assim para você. Espero não trazer histórias tão ruins, porque eu não quero que histórias assim aconteçam. Mas, enfim, trazer mais histórias por aqui. Ativem também o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo, você já recebe uma notificação no feed de vocês. E é isso, assim. Eu também criei um Instagram pro meu YouTube. Então, se vocês puderem me seguir, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Vocês serão muito bem-vindos no meu Instagram. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação mais uma vez e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau!